Bom dia, Kennedy, bom dia. Boa tarde a quem é, boa tarde, boa noite a quem é, boa noite. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Bom, eu sou Matheus Faria de Almeida, sou graduando em Letras Português, licenciatura desde 2018 e desde 2019 eu sou postulante a bacharel em Letras Clássicas pela Universidade Federal do Paraná. Bom, eu estou aqui para apresentar resultados da execução de um plano de trabalho individual no âmbito de um programa institucional de bolsa de iniciação científica sob orientação do professor do Departamento de Clássicas, Alessandro Rolim de Moura. O título do meu trabalho é A Tradição Bucólica Clássica e a Ilha dos Amores nos Lusíadas. Quais são os meus materiais de trabalho, então? A poesia bucólica clássica e os Lusíadas. A poesia bucólica clássica centralizada nas figuras de Teócrito e de Virgílio, sobretudo de Virgílio, porque Virgílio é um modelo poético para o Camões, tanto para a escritura de suas éclogas, quanto para a escritura dos Lusíadas, né? Porque o épico português é muito inspirado na Eneida do Virgílio. Então, qual que é a hipótese na minha pesquisa? De que, enquanto Camões estava escrevendo o episódio da Ilha dos Amores, da Ínsula de Vênus, né, ele tinha uma pulguinha atrás da orelha, ele tinha ali uma coceirinha. E essa coceirinha, dentro da minha interpretação, seria a poesia bucólica virginiana. As bucólicas de Virgílio. E para testar a minha hipótese, fui atrás, fui ver se tinha alguma marca textual que corroborasse, né, com essa minha hipótese. Eu acabei encontrando na descrição da Ilha dos Amores, no canto nono, instância 57, né, para aqueles que tenham um interesse filológico na minha pesquisa, uma figura de linguagem utilizada por Camões, exatamente igual a uma figura de linguagem, né, que é utilizada pelo Virgílio na Bucólica 7, entre os versos 61 e 64. Essa figura de linguagem diz, resumidamente, basicamente, essencialmente, que o mirto é amado, adorado por Vênus, e que o louro é amado, adorado por Apolo. Então, atestada a hipótese da minha pesquisa, eu tinha que dar um passo adiante. Né? Tá. Realmente, Camões tinha alguma inspiração bucólica. Então, eu tive para mim que eu teria que pesquisar mais sobre o espaço bucólico. Né? Qual que é a natureza do espaço bucólico? E aí, eu me deparei com uma obra importantíssima no desenvolvimento do meu trabalho. É um livro de Friedrich Jones, Virgil's Garden, The Nature of Bucolic Space, em que ele faz um levantamento qualitativo e quantitativo das palavras que aparecem para a descrição da fauna e da flora da Arcádia virginiana. E além desse levantamento quantitativo, ele faz um qualitativo no sentido de esclarecer o significado, o sentido, né, das coisas que integram todo o espaço, toda a paisagem da Arcádia, né, virginiana. E, com esse arsenal teórico em mãos, eu pude olhar para o texto do Camões e perceber que a escolha dele pelo mirto e pelo louro para a composição da vegetação da Ilha dos Amores. E estando nessa intertextualidade tão explícita como Virgílio, é como se o Camões estivesse gritando. Não é por acaso. Por quê? O mirto, segundo Jones, dentro do universo bucólico, tem uma associação com o amor. E, bom, a Ilha dos Amores, como o próprio nome já diz, é a ilha em que diversas relações amorosas são consumadas. É uma ilha forjada pela deusa do amor, Vênus. É uma ilha em que diversas divindades são enamoradas pelo Cupido, né, e pelos seus soldados. Né? Elas ficam enamoradas pelos nautas portugueses. Né?
Então, o mito tem todo um sentido, uma carga simbólica que remete ao amor. Por sua vez, o louro, segundo Jones também, tem associações com a poesia e com o canto. Como nós sabemos, ou melhor, espero que nós saibamos, a poesia bucólica clássica, né, seja a grega com Teócrito, seja a romana, a latina, né, com o Virgílio, o Campo no Círculo, é uma poesia muito interessada em aspectos metapoéticos. Né? E, bom, dentro da composição dos episódios, né, das cenas da ilha, após o, o, o banquete entre as divindades e os nautas, né, entre as ninfas e os marinheiros, há uma angélica sirena cantando, né? Então há uma presença musical e poética dentro da ínsula de Vênus. Então, e essa ninfa que está cantando, assim como ocorre com a poesia dentro do universo bucólico, ela tem um poder órfico, né? Ou seja, a poesia ela consegue fazer com que a natureza pare para que ela seja ouvida. Essa é uma imagem muito comum no universo bucólico do Virgílio. Né? Fazer com que os animais, fazer com que as feras se acalmem, que os ventos se parem, que a água murmure baixinho para ouvir os cantos dos pastores. Isso ocorre com a ninfa que canta durante o banquete na Ilha dos Amores. Né? Camões diz lá que o seu canto faz os ventos pararem, né? Faz as águas murmurarem baixinho. Então, a escolha pelo mirto e pelo louro é uma escolha ainda mais, né, dentro desse contexto intertextual tão explícito. Não é uma escolha por acaso. O mirto e o louro está criando toda uma atmosfera arcádica de canção e de amor, né, de motivos amorosos e de motivos poéticos, metapoéticos. Além disso, Camões, nos seus Lusíadas, ele desenvolve dois planos narrativos que correm paralelamente. O plano mitológico, em que Vênus e Baco se desentendem, saem tapa, e o outro plano histórico, que é o plano da viagem de Vasco da Gama às Índias. E a escolha do Camões por essa, vamos dizer assim, por esse ambiente arcádico faz todo sentido, porque é dentro da Ilha dos Amores que o plano narrativo mitológico e o plano narrativo histórico se entrecruzam. Por quê? Vasco da Gama se relaciona amorosamente com Tétis, né? Os nautas têm uma consumação amorosa com as ninfas. Ou seja, o divino, o transcendental e o humano, né, o mortal, se entrecruzam, estão em um mesmo ambiente. E esse ambiente só poderia ser um ambiente arcádico. Só poderia ser um ambiente arcádico. Por quê? Na Arcádia é comum nós vemos essas relações entre divindades e entre seres, personagens, digamos assim, que pertencem a uma trama realista. Né? Então, seres e personagens mortais interagem com seres, personagens imortais, deuses. Nós podemos ver isso, para citar, só um exemplo, na bucólica 10 do Virgílio, em que o poeta Galo, intruso, por que eu digo intruso? Porque ele é um poeta epigramático, e ele estava dentro da Arcádia. Então,
O poeta Galo, ele entra em contato com Apolo e com Pan, ou seja, um ser histórico, o poeta Galo, né, contemporâneo de Virgílio, entra em contato com divindades. Isso é uma marca comum do ambiente arcádico. Então, a escolha pelo ambiente arcádico, pelo Camões, faz todo sentido, porque isso acaba sendo um expediente poético para que ele conseguisse naturalmente integrar os dois eixos principais de sua trama narrativa. Além disso, a minha pesquisa também se orientou por um lado retórico. E, como referencial teórico, eu tive o Cícero, né? A obra Sobre o Orador, do Cícero, em que a personagem Marco Antônio, no livro 2, parágrafo 128, diz: "Três são os elementos, como disse anteriormente, de todo o meu método retórico, e dessa própria capacidade que Crasso acaba de elevar aos céus com suas palavras. Um desses elementos é cativar os homens, outro, instruí-los, e terceiro, incitá-los." Essa concepção da retórica é algo que chega ainda no Renascimento com grande força, né? E é possível observar uma construção oratória que vai exatamente nesse sentido dentro do episódio da Em Sua Divina. Por quê? Primeiro, Camões faz toda a descrição do espaço bucólico ali da Ilha dos Amores. Ele fala da fauna, fala da flora, e fala com uma riqueza imagética visual muito grande. Esse apelo visual é feito para deleitar o leitor, ou seja, para instruí-los, né? Para instruir o leitor. Depois de instruir o leitor, ou melhor, tudo isso é feito para cativar o leitor, né? O deleite da obra poética. Depois de cativar o leitor, ele tem que instruí-lo. E uma das cenas muito famosas da Ilha dos Amores é justamente o momento em que Tétis apresenta para Vasco da Gama uma mini réplica do mundo, né? A máquina do mundo, ou seja, Vasco da Gama estava diante daquilo que seria o funcionamento do mundo, né? A essência do funcionamento do mundo. Então, cativado o leitor, instruído o leitor, Camões, por fim, os incita. Como? Naquele momento da história de Portugal já não era um império de tão grande poderio como já teve em outrora. E o épico, o próprio Lusíadas, faz parte desse esforço coletivo, né, para a retomada do Reino de Portugal como um grande império dentro da Europa. E, por meio da poesia, Camões quer incitar seus leitores a contribuírem para a consolidação, para a construção desse grande império, seja fazendo boas leis, né, isso é algo direcionado à nobreza, seja se arriscando em viagens marítimas. Então, Camões basicamente faz esse percurso, né, da retórica clássica, de primeiro cativar, depois instruir, depois incitar o seu leitor. E dentro disso, né, desse desejo retórico, a Arcádia cai como uma luva, tanto para cativar o leitor, como para instruí-lo e para incitá-lo. Bom, era basicamente isso, né? Em resumo, os resultados da minha pesquisa. Eu tentei deixar o mais palatável possível, talvez não tenha conseguido um grande sucesso, mas espero que vocês tenham gostado.
E é isso aí. Um abraço. Tchau, tchau. Olá, gostaria de agradecer a oportunidade de participar da 23ª Semana de Letras da Universidade Federal do Paraná. Meu nome é Tafarel Bandeira Guedes, eu sou doutorando em Teoria da Literatura pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco, e o trabalho que eu vou apresentar aqui hoje tem como título A Recepção Crítica de Primeira Onda de Memorial de Maria Moura, de Raquel de Queiroz. Esse trabalho, essa apresentação, é um recorte da minha tese de doutorado que eu estou escrevendo e que devo defender em março do próximo ano. A minha tese contempla, além da recepção crítica do Memorial de Maria Moura, também a recepção do romance Dora Doralina, de 1975. No caso, o Memorial de Maria Moura, que esse daqui, ele é um romance de 1992, certo? É, Esse meu trabalho de doutorado é uma espécie de continuação do que eu fiz no meu mestrado, minha dissertação de mestrado. Eu trabalhei a recepção crítica dos 4 primeiros romances de Raquel, o 15, João Miguel, Caminho de Pedras e As Três Marias. E agora no doutorado, além de fazer um apanhado dessa primeira recepção dos anos 30, eu aprofundo a questão e dou continuidade a todos os romances de Raquel, no caso os 7, né? Contando com o Galo de Ouro, que foi publicado em folhetins na revista. E somente depois de publicado em livro, eu dou continuidade a essa recepção crítica e encerro o levantamento e análise do que saiu a respeito desses 7 romances que Raquel publicou, né? Do que saiu a respeito desses livros nos principais jornais e revistas brasileiros, certo? Então, aqui o que eu vou apresentar para vocês é quais foram os críticos que se dedicaram, né, a analisar, a ler esse Memorial de Maria Moura no seu ano de lançamento, em 1992. E o que é que esses críticos acharam do livro, né? Em certo sentido, qual foi a leitura que eles fizeram, qual a avaliação, que percepção eles tiveram desse encerramento da carreira literária de Raquel de Queiroz como romancista, porque o Memorial de Maria Moura é o último romance que Raquel publica, certo? A capa da primeira edição eu não consegui encontrar, mas ela é idêntica a essa daqui da imagem, certo? Essa daqui é a quinta edição. A única coisa que muda é essa informaçãozinha. Na primeira edição a gente não tem nenhuma informação a respeito da edição. Isso que está aqui, olha, desaparece, mas a capa continua a mesma. O livro Memorial de Maria Moura, ele foi publicado pela editora Siciliano, certo? Em 1992, como eu já disse. É o primeiro lançamento de Raquel de Queiroz por essa nova editora. Raquel, que vinha sendo editada pela José Olímpio por mais de 50 anos, certo? Então, com a morte do José Olímpio, com a morte do Daniel ali pelos anos 90, 1991 também, pelos anos 1990 e 1991, Raquel acaba saindo dessa editora que foi sua casa por tanto tempo, com quem fez tantas parcerias, né, como tradutora, publicou tanto, a maior parte da sua obra. Ela sai da José Olímpio, vai para Siciliano, um leilão, sua obra vai a leilão no ano de 1991, a Siciliano compra os direitos autorais, um valor que foi divulgado, né, um valor de US$ 150.000. E aí Raquel vai ter sua obra publicada pela Siciliana a partir de então. E o Memorial de Maria Moura é o grande lançamento, certo? Que sai em 1992, dizendo mais uma vez. Deixa eu passar aqui o slide, só um segundo. Aqui. Antecedentes e publicação do Memorial de Maria Moura. Em 1975, Raquel publica o Dora Doralina, né? O Dora Doralina, ele é publicado depois de um longo hiato, sem que Raquel publicasse nenhum romance. O último romance que Raquel publica em livro na década de 30, em 1939, é As Três Marias. Depois Raquel fica cerca de 36 anos sem publicar nenhum romance, exceto o Galo de Ouro, que é publicado em 1950, mas o Galo de Ouro ele vai ter um outro caminho. O Galo de Ouro ele não é publicado em livro, ele é publicado em folhetins, certo? Então seria aí um hiato de 36 anos separando, né? As Três Marias do Dora Doralina. Em 1975, Raquel
volta, né, com Dora Doralina, um romance muito elogiado pela crítica. A crítica considera um grande retorno, um romance de maturidade, um romance em que Raquel confirma, né, e aprimora o seu projeto artístico, o seu projeto literário. É um ponto alto da sua produção literária, o Dora Doralina. Depois, em 1977, Raquel entra para a Academia Brasileira de Letras. É um grande feito, porque ela é a primeira mulher a entrar na Casa de Machado de Assis. E eu não tenho dúvida de que um romance como Dora Doralina, né, publicado 2 anos antes, desempenhou um papel muito importante para confirmar que Raquel realmente era a escritora viva, né, que mais merecia ser a primeira a ingressar na Academia Brasileira de Letras, pelo seu próprio conjunto de obras, né. Raquel publica, de 1975 a 1992, ela publica alguns livros de crônicas, publica também literatura infantil, certo? Publica uma reunião da sua obra ficcional, né, até então. Mas o grande retorno de Raquel ao romance, é, o grande retorno de Raquel às livrarias, na verdade, que é com o romance Memorial de Maria Moura, só vai acontecer em 1992. Então, 17 anos separam o Dora Doralina desse Memorial de Maria Moura. Raquel, que a gente pode chamar de romancista bissexta, né? Ela demora muito para publicar romances, a distância entre um romance e outro, principalmente a partir de 1939, né? Na década de 30, ela até que publica com uma certa regularidade. A gente não tem como comparar, claro, a produção de Raquel na década de 30 com a de José Luiz do Rego, com a de Jorge Amado, mas ela chega a publicar 4 romances numa década. Para o que o público veria depois, os grandes hiatos, né, as distâncias entre um romance e outro, isso é uma frequência muito grande, né? 4 romances em uma única década. E aí, de 1939, ela volta a escrever um romance em 1950, O Galo de Ouro, embora não publique em livro, publique em folhetins. E esse livro vai ficar inédito por muito tempo, só vem ser, de fato, publicado em livro em 1985, O Galo de Ouro. E depois do Galo de Ouro, que é escrito em 1950, ela volta a escrever romance em 1975, com Dora Doralina. E depois de 17 anos, ela encerra sua carreira como romancista com o Memorial de Maria Moura. Então, essa distância temporal entre os romances, ela acabava gerando uma grande expectativa da imprensa em torno de qual seria o novo livro de Raquel, qual seria o novo romance, porque por não ser tão frequente assim essa publicação, então isso dava margem para que houvesse muita especulação, certo? Alguns títulos eram aventados, mas não chegaram a ser publicados. E o Memorial de Maria Moura, ele vai ter uma recepção crítica jornalística não tão expressiva quanto a gente consegue observar quanto a que a gente consegue observar no Dora Doralina. No caso do Dora Doralina, eu reuni um total de 29 artigos de crítica literária. Do Memorial de Maria Moura, eu consegui reunir 14. Então, há metade, né? Menos da metade da quantidade de artigos do Dora Doralina, e a gente pode encontrar algumas explicações para isso. A crítica literária na imprensa na década de 90 ela não tinha a mesma influência, o mesmo impacto que tinha ainda na década de 70. Nos anos 90, a crítica literária ela é muito mais acadêmica do que jornalística. Então, do que jornalística, né? Então, existe essa mudança de foco. O foco das análises, das leituras está mais na universidade, não está mais na imprensa. E aí a gente vai ter uma redução no número de artigos sobre o Memorial de Maria Moura, de 1992, se compararmos, né, mais uma vez eu digo, ao livro anterior, ao Dora Doralina, de 75. Dora Doralina tem uma fortuna crítica mais expressiva. E outra coisa, eu preciso frisar mais uma vez que o meu reporte aqui diz respeito apenas à fortuna crítica de primeira onda, ou seja, são aqueles artigos que são publicados no calor da hora, assim que o romance é publicado. Li artigos de jornal, críticas que saíram depois, anos depois, eu não considero como corpus da minha pesquisa, certo? Quais são os principais pontos tocados pela crítica literária? Bem,
Analisando essa fortuna crítica, esses 14 artigos, eu percebo que há uma avaliação de que esse romance memorial de Maria Moura, ele representaria o regionalismo na literatura de Raquel de Queiroz, então seria um exemplar que confirma que Raquel era uma escritora regionalista. Isso é algo que eu discuto na minha tese, porque até mesmo romances que não têm nada de regionalistas, a crítica continuava enquadrando Raquel como um exemplar dessa tendência, né, desse movimento literário, vamos dizer assim, que ganha força ali na década de 30. O 15, o primeiro romance de Raquel, não tenho dúvidas de que seja um exemplar de obra regionalista, mas os livros que vieram depois, João Miguel, Caminho de Pedras, As Três Marias, não tem basicamente nada de regionalista, certo? E ainda assim a crítica insistia em colocar Raquel como uma expoente desse tipo de literatura. O Dora Doralina também não tem grandes marcas regionalistas, não seria um romance regionalista. E o Memorial de Maria Moura é algo que eu estou analisando para discutir se de fato seria um romance regionalista como a crítica coloca, certo? Mas é interessante observar que aqui na década de 90, o regionalismo, a literatura regionalista, ela é vista com maus olhos, em certo sentido. Então é considerado um defeito do livro ser um romance regionalista. Eles comparam muito o regionalismo com o pitoresco. Então existe uma visão um pouco depreciativa desse tipo de literatura. Outro ponto muito tocado pela crítica literária é a presença de múltiplos narradores, algo inédito na literatura de Raquel. Não é inédito na literatura brasileira, mas Raquel introduz na sua obra aqui, no seu projeto literário, no seu conjunto de romances, pela primeira vez ela vai introduzir um romance que é contado por vários personagens. Então nós temos aqui 5 narradores: a Maria Moura, o Beato Romano, Maria Alva e seus 2 irmãos, os irmãos o Tonho e o Irineu, certo? O Tonho e o Irineu, eles não têm uma presença muito marcante no livro, eles aparecem, o Irineu aparece uma única vez e o Tonho, se eu não estou enganado, apenas 2 ou 3 capítulos é, narrados pelo Tonho. Já a Maria Alva e o Beato Romano, eles têm uma presença mais forte, inclusive a sua história também, por mais que ao final do livro as histórias desses personagens se toquem, Maria Moura é uma espécie de oceano para onde todos esses rios desaguam, né? A história do Beato Romano e da Maria Alva tem uma certa independência, tá certo? Principalmente a do Beato Romano, que é uma história muito interessante e que eu considero um registro literário em muitos aspectos superior ao que a gente vai encontrar no registro da Maria Moura, certo? O Beato Romano, ele escreve de uma forma que a Maria Moura não escreve. Há muitas diferenças, muitas nuances que a gente consegue observar na narrativa desses personagens. Raquel teve muito cuidado. Então, o registro do padre, né, do Beato Romano, é um registro literário. A Maria Moura tem outras características estilísticas, a Maria Alva também. Então, eu imagino que tenha sido um trabalho de pesquisa, um cuidado muito grande para que as narrativas desses personagens não se assemelhassem no que diz respeito ao estilo, certo? São personagens diferentes, narradores diferentes, com uma escrita igualmente diferente, certo? Outro ponto muito tocado pela crítica é a reconstituição histórica e também a reconstituição linguística do livro. O livro se passa no século XIX, então Raquel, ela se deu ao trabalho de uma pesquisa sociológica, antropológica, histórica do período, certo? E também uma pesquisa linguística, para que a linguagem do livro fosse fiel às limitações linguísticas do século XIX. Vocabulários, limitações vocabulares, sintáticas, enfim. O vocabulário naquela época não era tão vasto como hoje. Raquel comenta isso em algumas entrevistas. Então, essas limitações, né, são respeitadas pela escritora. E também a própria sintaxe do período também é respeitada. Outro ponto, para encerrar, outro ponto tocado pela crítica, seria a percepção de que o memorial, ele é, ao mesmo tempo que o encerramento, ele é a consagração do projeto literário de Raquel. É o ponto alto da sua trajetória como romancista, é o seu grande livro, certo? Os críticos não têm dúvida disso, de que Raquel encerrou, assim, o auge. O seu último romance é o seu melhor romance, certo? Eu vou passar aqui a página, só para colocar aqui só um segundo.
Pronto. As primeiras notícias que a gente vai ter a respeito do Memorial de Maria Moura, né, fazendo a minha pesquisa na imprensa, a primeira notícia é de 1985, ou seja, 7 anos basicamente antes do livro ser publicado. E a Raquel fala, né, que estava com um projeto de escrever um novo romance e que a ideia teria surgido de uma pesquisa que ela estava fazendo junto com a sua irmã e sobre a história das secas no Nordeste. E ela explica que se deparou com a figura de Maria de Oliveira, que tinha sido a primeira cangaceira do Brasil, embora esse termo cangaceiro ainda não fosse usado nessa época. Maria de Oliveira viveu ali no século XVII e Raquel transpõe, né, no caso, ela se inspira nessa personagem e transpõe a sua história para o século XVIII. Então, Memorial de Maria Moura se passa no século, desculpa, do século XVIII não, no século XIX. É uma história que se passa no século XIX, certo? Há muitas informações que Raquel vai lançando, muitas entrevistas, e em 1985, a publicação do livro, a gente vai encontrar comentários, entrevistas em que Raquel diz que está terminando o livro. Havia uma espécie de expectativa muito grande da imprensa em torno desse novo lançamento, certo? Eu gostaria de mostrar aqui, olha, isso aqui é uma foto muito interessante que mostra a Raquel com as 700 páginas datilografadas do Memorial de Maria Moura. Então, o Memorial de Maria Moura é um livro grandioso, inclusive também no que diz respeito ao seu tamanho. É o maior romance de Raquel de Queiroz. Raquel, normalmente, na década de 30, desculpa, ela publica livros bem fininhos, não são histórias longas, certo? E o Dora Duranina já é um pouquinho mais encorpado, e o Memorial de Maria Moura é um livro realmente grande. A primeira edição tem cerca de 500 páginas, quase 500 páginas, mas a fonte é bem reduzida. Eu acredito que se tivesse sido usado uma tipografia mais, enfim, justa para um livro, ele chegaria assim facilmente a 600 páginas, certo? Então é um livro grande, coisa que Raquel até então nunca tinha feito. Ela brincava em entrevistas dizendo que nenhum livro dela ficava em pé sozinho na estante, mas o Memorial de Maria Moura ficava. Então nisso daí ela se orgulhava. Raquel tem uma visão tanto pessimista da sua obra, ela não se levava muito a sério. Enfim. E queria mostrar para vocês também a presença do Memorial de Maria Moura entre os livros mais vendidos. Então, eu pesquisei no Jornal do Brasil, na lista de mais vendidos do Jornal do Brasil, e vi que de 19 de setembro de 1992 até 23 de outubro de 1993, o livro vai aparecer na lista de mais vendidos, certo? Ele não atinge não fica por muito tempo assim entre as primeiras posições. Ele atinge a primeira posição aqui em 2 de janeiro, atinge a terceira posição, posições altas, mas em algumas semanas ele não consta na lista, certo? O que acontece? O Memorial de Maria Moura, ele vende bastante assim logo no seu lançamento. Em 1993 a gente vê que o livro volta a vender muito, porque o livro vai ganhar o prêmio Jabuti, certo? Quando ele ganha o prêmio Jabuti, ele volta a ter um certo destaque no cenário literário brasileiro. Então há um interesse renovado do público, tá, pelo livro. Em 1994, eu não acompanho aqui na lista, né? Eu vou até 1993, mas em 1994 eu acredito que o livro tenha vendido bastante de novo, porque vai ter a adaptação, o livro vai ser adaptado para a TV. E quando o livro é adaptado para a TV, há um interesse do público pela obra original, né? Então, Raquel até comenta em entrevistas que durante a apresentação do Memorial de Maria Moura, da minissérie Memorial de Maria Moura na TV Globo, o livro ele teve várias edições, então ele foi vendido bastante também no ano de 1994, certo? Quais foram os críticos literários que escreveram? Eu falei dos principais pontos tocados pela crítica, e quais foram os críticos literários que escreveram sobre o Memorial de Maria Moura, nesses 14 artigos? Eu tenho aqui a tabela, olha, Marilene Felinto, Mário Pontes, Márcia Gugel. Esses são nomes não tão conhecidos, mas, por exemplo, Valci Carrasco, que hoje é conhecido como autor de novela, né? Ele escreve uma crítica negativa, essa crítica vai gerar muito comentário, inclusive em entrevistas, já que eu falo, né, que saiu na Veja, uma crítica, ela diz, metendo o pau, né, no livro. Enfim, essa crítica do Valci Carrasco é uma das críticas que mais impactaram a escritora. A opinião de Valci Carrasco é muito parecida com a opinião de Marilene Felinto, tá? Marilene Felinto e Valci Carrasco, eles vão ali compartilhar a ideia de que
o Memorial seria um romance regionalista, cheio de pitorescos, e que isso não seria algo positivo, né, visto como negativo dentro da literatura. Outros escritores e críticos literários, né, estudiosos que se dedicaram a ler e analisar foram o Antônio Carlos Vilaça, o Antônio Wise, o Afrânio Coutinho também, e o Wilson Martins. O Afrânio Coutinho e o Antônio Wise fazem duas análises muito interessantes. O Antônio Wise ele foca sobretudo na linguagem do romance, até porque o Antônio Wise é conhecido filólogo, dicionarista, né, especialista em língua portuguesa, e ele vai elogiar o trabalho de reconstituição linguística que Raquel faz no romance, e o Afrânio Coutinho vai discutir, sobretudo, a polifonia, que é esse romance contado por vários personagens, certo? Isso é discutido por Afrânio Coutinho na sua crítica. E o Wilson Martins faz uma abordagem do feminismo, né? Maria Moura como representante dessa literatura feminista, embora Raquel nunca se considerasse como tal, certo? São críticas que vão de agosto de 1992 a 27 de fevereiro de 1993. São esses aqui os artigos que eu consegui colecionar. Esses artigos foram encontrados, né? Eu pesquisei no espólio da escritura, que está depositado no Instituto Moreira Salles, do Rio de Janeiro. Lá eu encontrei esses artigos de jornal e solicitei ao Instituto, que digitalizou o material e disponibilizou para minha pesquisa, certo? Só para encerrar, eu gostaria de mostrar aqui as reproduções, né, dessas imagens, de algumas dessas críticas. Aqui a crítica que saiu na Veja, do Memorial de Maria Moura, escrita, né, a crítica assinada por Valci Carrasco, Cabramacho e Ciazinha. Seria uma crítica negativa do livro, né? O Valci Carrasco ele não se sente feliz com essa ideia do regionalismo, ele vê de uma forma um pouco depreciativa. Aqui é uma crítica do Antônio Wise, certo? Essa crítica do Antônio Wise, ela na verdade é um discurso que ele profere na Academia Brasileira de Letras. Esse discurso ele é publicado no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, no dia 6 de outubro de 1992. Por mais que seja um discurso, não deixa de ser uma crítica literária, certo? Todos os aspectos do gênero textual, crítica literária, nós encontramos aqui nesse discurso. E aqui a crítica do Wilson Martins, que é a última crítica da nossa coleção, certo? Feminismo viril, como eu tinha adiantado. O Antônio Martins, desculpa, o Wilson Martins, ele acredita que Raquel ultrapassa o regionalismo e volta, né, a essa visão feminista da qual ela foi precursora ali na década de 30, certo? Gostaria de agradecer a participação no evento e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.